Boa noite, querido e queridas irmãs. Que alegria e também que grande responsabilidade poder estar aqui para mais uma vez compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Então vamos orar, vamos dar sequência a esse estudo maravilhoso do Espírito Santo. Nós estamos meditando sobre o fruto do Espírito Santo. Nós já falamos da primeira tríade, né? Que é o amor, a alegria, a paz. Na semana passada nós falamos sobre benignidade e bondade. Parecem sinônimos, mas não são. Nós verificamos isso à luz da palavra e hoje nós vamos meditar sobre mansidão. Então vamos lá em Gálatas no capítulo 5, versículo 22, a partir do versículo 22. A palavra de Deus nos diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Oremos. Senhor, te louvo por este momento tão especial, que teu Espírito Santo ministre, ó Deus, a revelação, ensino ao nosso entendimento, e daremos a ti somente toda a honra e toda a glória. Eu quero pedir por essa pessoa que está assistindo, abençoa a vida dela, Pai, abençoa a sua casa, seus planos, seus projetos, que venha a luz de Cristo sobre ela, que venha a tua bênção e o teu renovo. É a minha oração em nome de Jesus. Amados, antes de meditarmos, eu quero pedir a você que está assistindo esse vídeo que ore por um irmão muito querido, esposo da nossa diaconisa, Neia, irmão Valdir, que teve um problema de saúde, está enfrentando um problema de saúde, ele teve um AVC hemorrágico. Eu peço que os irmãos orem por ele. O nome dele é Valdir, que em breve eu possa estar aqui para testemunhar o milagre da cura na vida do nosso irmão Valdir. Então vamos lá, vamos meditar sobre mansidão, né? Inclusive eu vou começar aqui o comentário sobre esse versículo final que lemos, que diz assim: mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei, por quê, amados? O objetivo da lei é controlar, restringir. E quando nós praticamos, quando nós vivemos de acordo com a palavra de Deus, não há o que ser penalizado, né? Não há restrição, não há necessidade de impedimento. Se nós pegarmos o conceito secular, né, o que o dicionário fala sobre mansidão, nós vamos ver que mansidão é a qualidade de ser manso. E o que é ser manso? Ser manso fala do quê? De uma brandura de gênio, de temperamento, de índole, brandura na maneira de falar, na maneira de se expressar, doçura, suavidade e meiguice. Mas biblicamente o conceito não é esse. Ou seja, não é que uma pessoa espelha ser, né? Aparenta, a palavra é essa, não é que uma pessoa aparenta ser o mesmo que ela seja. Às vezes ela é até uma pessoa dócil no falar, meiga, mas isso não é sinônimo de mansidão biblicamente falando. Porque a mansidão bíblica é uma obra do Espírito Santo, é fruto do Espírito Santo, daquele que teme a Deus, daquele que entregou sua vida a Jesus, daquele que se converteu. E há um perigo, né? Porque Paulo deixa claro aqui, nessa epístola, aqui no capítulo 5, que existem cristãos que são carnais, que ao invés de estar dando lugar ao Espírito Santo para que a sua vida frutifique, ele está dando lugar à sua carnalidade. E Jesus, queridos, é o nosso exemplo máximo e perfeito de todas as virtudes. Paulo elencou aqui 9 virtudes, né? Mas nós sabemos que existem mais virtudes além das que estão elencadas aqui. Ele fez aqui uma síntese, né? Um resumo do caráter que o cristão deve ter pelo agir do Espírito Santo, mas nunca olhe para o homem como seu exemplo. Às vezes a pessoa olha, o homem, essa pessoa ela é perfeita. Amados, nós não somos perfeitos. Nós estamos num processo de transformação, de metanoia. Então, Jesus sim é o nosso exemplo máximo de perfeição. E Jesus fala sobre ele mesmo, né? Jesus se apresenta, né? Jesus assim, ele desvenda o que ele é, ele revela o que ele é, ele anuncia o que ele é. Por quê? O que ser Jesus fala sobre? Jesus fala que ele é o caminho, a verdade, a vida, que ninguém vem ao Pai a não ser através dele. Aqui nesse texto que vamos ler em Mateus, no capítulo 11, vamos ler o versículo 29,
Nos diz assim, Jesus falando sobre si, né? Jesus fala assim, ó, versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Amados, é tão lindo isso, porque Jesus está se apresentando, está falando sobre quem ele é, e ele tem autoridade para falar isso. Ele fala uma grande verdade, ele abre o seu coração, ele fala para nós do seu caráter, porque verdadeiramente ele quer nos atrair em amor à sua presença. Então Jesus se apresenta e nós sabemos que podemos acreditar no que Jesus fala, no que o perfeito fala, no que o Deus Todo-Poderoso fala, do que o santo, justo e verdadeiro fala, porque ele quer nos atrair a ele. Olha que amor tremendo, né? Então Jesus está falando assim, vem a mim, você pode vir. Olha, aprenda de mim, eu sou manso, ou seja, não precisa ficar com medo, não fique inseguro, não fuja de mim, não se afasta de mim, seja atraído pelo meu amor, pela minha misericórdia, pela minha bondade, pela minha paz. De repente você pode estar passando um momento turbulento, um momento difícil, um momento de até frustrações, de lutas, de dificuldades. Olha, se lança à presença, aos braços do Senhor, se lança aos pés dele, sinta esse abraço do Senhor, porque ele é manso, ele é humilde de coração, ele é aquele que nos amou primeiro, né? Ele é o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Jesus nos ama com a totalidade do seu amor, não é um fragmento do seu amor, é a totalidade. Eu me lembro do pensamento, eu não me lembro se foi Lutero que disse que Deus nos ama como se fôssemos o único ser no universo. Então ele nos ama assim com a totalidade do seu amor. Amados, Jesus, até mesmo no momento da sua crucificação, no auge da sua dor, do seu sofrimento, tantos açoites, a dor da rejeição, a dor da humilhação, a dor do escárnio, a dor dos pregos, da lança que perfurou o seu peito, nem naquele momento Jesus perdeu a sua mansidão, Jesus perdeu a sua benignidade, o seu amor. Jesus poderia ter lançado uma palavra de juízo, uma palavra, né, de revolta, de ira, mas o que Jesus pediu ao Pai em relação àquelas pessoas? Jesus pediu que Deus os perdoasse, né? Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Como nós temos que aprender com Jesus, né, queridos? Eu lembro de uma experiência de uma irmã que ela era uma pessoa assim até meiga no modo de falar, uma pessoa dócil no trato, e que ela estava assim já à beira da morte. O pastor foi visitar essa irmã e ele falou: irmã, aquela pessoa que você guarda tanta mágoa, libera perdão para ela, libera perdão nesse momento tão assim, tão sofrido que você está passando. Ela falou assim: pastor, realmente aquela pessoa eu nunca vou perdoar. Então a gente vê que a mansidão bíblica é diferente, viu, irmãos, da mansidão no conceito secular. A mansidão bíblica realmente ela é entrelaçada ao amor, que nos dá capacidade de perdoar, a humildade, a paciência, a bondade, é tudo entrelaçado, né? É como se fosse assim aquela escada caracol, que você vai subindo e vai aprendendo com o Senhor e vai amadurecendo e vai sendo transformado, porque a palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então Jesus é o nosso exemplo de perfeição em todas as virtudes. A perfeição nós só encontramos em Jesus Cristo. E mansidão, então o que é o contrário? Uma pessoa que não é mansa. Como é que nós poderíamos definir uma pessoa que não é mansa? A pessoa que não é mansa é uma pessoa que muitas vezes ela é agressiva, ela é violenta, ela é feroz, ela é iracunda, ela é brava, ela é inquieta. Aliás, nós precisamos estar vigilantes para que nós não venhamos a tropeçar, a escorregar nesse quesito chamado mansidão, amados. Que as pessoas possam ver em nós a mansidão de Cristo,
a transformação de Cristo. Eu me lembro até de uma pessoa que ele já chegava na empresa contando piada, e aquelas piadas, sabe? A maioria delas, né? Piadas indecentes, inconvenientes, e as pessoas achavam muita graça naquelas piadas. E teve um dia que ele chegou e ele não contou aquelas piadas. Ele falou: fulano, o que aconteceu? Ele falou: olha, aquelas piadas eu não vou contar mais. Posso até contar outro tipo quando eu tiver, mas eu não sei, outras de outro tipo, mas eu agora entreguei minha vida a Jesus. Ou seja, quando nós entregamos a nossa vida de verdade ao Senhor, nós vamos mudar. Todo mundo tem muito que mudar, não é pouco não, irmãos. Nós temos muito que mudar. É que às vezes assim, a gente nem enxerga certas coisas, mas o Senhor vai lançando luz na nossa vida, luz no nosso entendimento. A gente vai lendo a Bíblia e vai: Senhor, eu tenho que mudar nisso, Senhor, eu tenho que aprender aquilo, Senhor, Espírito Santo me capacita. A gente pede ao Espírito Santo essa capacitação. E às vezes, queridos, a pessoa, ela tem pessoas que são assim, ela acha que vai exercer autoridade intimidando, né? Tem pais que pensam que vão educar os filhos no grito. Eu me lembro que eu vi uma cena no supermercado que a criança pediu à mãe algo que ela não queria comprar, e a criança perguntou assim: mas por quê? Ela gritou tanto, ela ficou fora de si. Não, se eu disse que não, é não, e acabou, e ficaram essa boca que não... Então, entende, amados? Tem pessoas que querem exercer autoridade com intimidação, com agressividade, com violência. A gente imagina assim, como Jesus exerceu como homem que se fez, né, 100% Deus, 100% homem, a sua autoridade. Era sempre em amor e mansidão, né, amados? Em bondade, em benignidade. Agora, ser manso não significa não colocar limites. Nós vamos ver isso. Ser manso não significa ser covarde. Não significa ser tímido. Ser manso, queridos, é exercer uma autoridade em amor. É se posicionar sim, mas sempre em amor. Eu aqui separei alguns conceitos de mansidão à luz da Bíblia, inclusive quando a gente observa no livro de Provérbios, mansidão em Provérbios está ligada à sabedoria, à paciência, à humildade. É como eu disse antes, tudo vai se entrelaçando, tendo como que plataforma, tendo como base o amor. Louvado seja Deus. Lá em Provérbios, no capítulo 22, versículo 24, diz assim, ó: não ande com quem se irrita facilmente, nem se envolva com quem é propício à ira, para que você nunca aprenda seus caminhos. Porque tem aquele perigo, né, da contaminação. Se eu começa a andar com pessoas erradas, vai haver uma contaminação. Infelizmente, às vezes, ao invés do cristão salgar, ele acaba perdendo a essência do salgar bíblico, né? Do sal bíblico, do preservar as coisas do Senhor, de fazer a diferença. A Bíblia diz assim, ó: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Então, às vezes a pessoa ela é iracunda, né? Levou uma fechada. Tem gente que até por causa de uma fechada no trânsito matou o outro, né? Se tiver uma arma, xinga, faz sinais obscenos, quer briga, quer confusão. Outro dia meu esposo foi me levar ao centro da cidade, dois senhores parando, um batendo, brigando mesmo no chão. Nosso carro estava assim, uns 2 carros depois, da janela a gente vendo 2 senhores. O rapaz que estava próximo saiu, um rapaz até jovem, saiu e apartou. Eu louvei a Deus pela vida daquele rapaz, eu vendo assim de longe, ele apartou 2 senhores já, deviam todos 2 já estar na terceira idade, se agredindo por causa de um problema no trânsito. Ah, amados, como nós, a Bíblia diz que o tolo, quem dá vazão à ira? O tolo. O sábio domina-se. Mansidão é uma característica daquele que é sábio. Mansidão bíblica é fruto do Espírito Santo. Lá em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 9, diz assim: não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja
no íntimo dos tolos. Mais uma vez, o iracundo, o agressivo, o impaciente, a Bíblia diz que são pessoas o quê? Tolas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Provérbios 29 e 22 diz assim, homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. Olha só, amados, a gente vê assim uma reprovação, né? Um alerta. Senhor, eu não quero ser tola, eu quero ser sábia. Capacita-me. Inclusive, entrelaça a mansidão ao domínio próprio, né? A temperança. A Bíblia é clara em nos dizer, queridos, que às vezes a melhor resposta que a gente pode dar em determinadas situações é nós ficarmos calados. Se for uma resposta para eu entrar na vibe, né? Na provocação que eu estou recebendo, é melhor que eu fique calada. A palavra de Deus diz, e eu gosto muito desse texto que diz, né? Que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura, o que ela faz? Ela suscita a ira. A palavra branda, às vezes a melhor resposta é não dar a resposta diante daquela afronta. A pessoa estava teimando comigo uma situação e tal, teimando, eu fiquei calada. Eu já tinha falado, ela não aceitou, fiquei calada. Depois a pessoa viu que o que eu estava falando era aquilo mesmo. É desse jeito, amados. Nós temos um advogado fiel que é o Senhor. Quando você está tendo atitudes, quando você está tendo escolhas, tomando decisões para agradar a Deus, porque tudo que fazemos, nós temos que pensar se eu estou agradando a Deus, se Deus está nessa questão ou se Deus não está. Se Deus está aprovando ou se Deus está reprovando. Inclusive, assim, eu lembrei de uma experiência que eu li em um livro de um rabino, em que ele dizia que assim, o casal estava passando por um momento muito difícil. Toda vez que o marido chegava em casa do trabalho, ele chegava bêbado. E aí começava a discussão com a esposa, né? Os vizinhos escutando, sabe como é que é aquela coisa, né? Como a Bíblia diz o quê? Que um abismo chama outro, né? E aquela confusão. Aí já estava um tempo com essa situação cada vez mais difícil, né? Ela foi buscar o rabino para um aconselhamento, perdão, e o rabino falou assim, olha, você vai fazer o seguinte, você vai ler o Salmo 23, encher uma garrafa com água, quando teu marido abrir a porta, você ora, você vai pegar 2 colheres de sopa dessa água e vai colocar na boca, não é para engolir, você só vai engolir depois de 20 minutos, e assim aconteceu, ele chegou, ela abriu a garrafa, colocou a água, né, na sua boca, reteve a água, conforme a orientação do rabino, e marcou 20 minutos. E o marido ficou 10 minutos falando, xingando, esbravejando, e ela ali com a água, né, calada. E o marido continuou, aí quando deu 20 minutos, ela foi no quarto, quando deu 15, ela já não estava ouvindo mais nada. Aí ela foi no quarto, ele já estava deitado, dormindo. No dia seguinte, o tempo dele não falar mais nada, de 15 diminuiu para 12. Aí foi diminuindo. Chegou um dia, amados, que ele entrou, já foi para o quarto e não falou mais nada. Passado um tempo, ele parou de beber, ele já tinha alegria quando voltava para casa e voltou à vida normal. A sabedoria desse rabino, né? Que na verdade, ele queria que ela ficasse calada. Então ele falou, então coloca 2 colheres de água na boca e marca 20 minutos. E assim a paz voltou, amados. Então, há momentos em que a melhor resposta é não responder. Inclusive, a ciência fala, né, a medicina, de que a pessoa muito irada, colérica, estressada, ela tem uma grande chance. Ela pode até infartar, né? Mas ela pode ter uma tendência muito grande de ter um derrame ocular. E a gente levando isso para a realidade espiritual, a pessoa irada, ela perde a visão das coisas do reino, queridos. Perde a visão das coisas do espírito. A pessoa irada, ela começa como se fosse assim, uma represa que foi aberta, né? Só o milagre para segurar aquilo. Então ela perde a visão, é como assim, ela fala assim, nesse momento eu não quero me preocupar com o que Deus está pensando. Eu quero me preocupar em extravasar o que eu estou sentindo.
Não está se importando se Deus está se agradando, se não está se agradando. Com certeza a ira, a agressividade, a violência, Deus nunca vai se agradar disso. Então, amados, o nosso amor, o nosso temor, o nosso compromisso com Deus deve ser a nossa prioridade. Eu não posso tomar decisões contrárias ao que a Bíblia me exorta, ao que a Bíblia me ensina. Eu tenho que estar sempre alinhada com o Senhor. Eu ia até ler, mas não vou ler não, por causa do horário, que eu não quero me estender muito, mas assim, eu me lembro de uma passagem, até hoje à tarde eu li essa passagem, que está lá no segundo livro de Reis, no capítulo 3, dos versículos de 11 a 13, onde, fazendo um breve resumo, né, os reis de Israel, Judá e Edom se uniram para lutar contra Moabe. E durante a campanha militar, eles estavam no deserto, faltou água. Quando faltou água, não tinha água nem para eles, nem para os animais, o que ele fez, né? Como Josafá era temente a Deus, ele falou, será que tem algum profeta por aqui que a gente possa falar com ele? E lembraram que tinha quem ali, estava ali, Eliseu. Eu vou ler até essa porção, porque é tão preciosa. Vamos lá em Reis, segundo livro de Reis, capítulo 3. É tão interessante, inclusive tem um ensino tremendo nessa... A Bíblia é um repleto livro de ensinamento, né, amados? Realmente é uma preciosidade, é um tesouro inesgotável de sabedoria, de ensino, de consolo, de renovo. Mas aqui nós observamos aqui no capítulo 3, versículos, deixa eu buscar aqui o versículo, no versículo 11, diz assim, eles iam para uma guerra, faltou água, né? Aí perguntou, porém, Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel, aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Eu vou fazer assim um parênteses, né? Tem pessoas que agem assim, só busca a orientação de Deus quando as coisas dão errado. Se ele tivesse buscado a orientação de Deus antes de ir para a batalha, ele não teria passado por isso. Tem muita gente que às vezes só busca, agora eu vou orar para Deus consertar o que ele fez de forma precipitada, sem pedir a orientação de Deus. Aí o que acontece? Eliseu fica assim, indignado. Há um momento em que o profeta, ele perdeu a calma. Ele fala assim, ó, vamos lá no versículo 13. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas da tua mãe. Olha, ele perdeu a calma mesmo. O que tenho contigo? Vai lá, né? Vai lá, porque Eliseu sabia que aquele homem, ele tinha feito algumas coisas boas com relação à busca de Deus, mas que aquele homem cometia muitos erros em relação ao propósito de Deus, em relação a servir a Deus de verdade. Porém, o rei de Israel lhe disse, não porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Então, Eliseu está falando assim, olha, eu ainda vou te atender por causa de Josafá, porque Josafá teme a Deus. Porque senão eu não iria nem te atender. Olha só, ele perdeu a calma. Mas o que aconteceu depois? É bem interessante. Disse Eliseu, vamos lá no versículo 15. Aí, eu quero assim, vamos segurar bem esse texto, amados. Ele precisava recuperar a calma. Ele precisava aquietar o seu coração. Ele precisava aquele negócio assim, da conexão. Quando você vai num culto, né? Às vezes a pessoa chega no culto e ela tá assim, né? Preocupada com o celular, preocupada com o que vai fazer daqui a pouco, já veio com mente de pensamento, tá preocupado com 1000 coisas. Busca a conexão.
Quando você chega num lugar e que você, hoje em dia é assim, né? Até criança já vi fazer isso, muitas crianças. Não tem Wi-Fi aqui não, já chega com seu tablet ou com seu celular, né? E o seu iPad, aí já quer a conexão. Nós temos que estar sempre buscando nossa conexão com Deus. Não perca a oportunidade do culto, de adorar o Senhor, de ser tocado pelo Senhor, de pedir orientação ao Senhor das tuas decisões, das tuas escolhas, da sua vida. Peça sabedoria, peça orientação. Eu quero ser frutífero, eu quero o fruto do Espírito Santo. Pegando aqui o tema de hoje, me capacita a ser manso biblicamente. Eu não quero só ter uma aparência de mansa. Às vezes a pessoa está numa aparência assim e por dentro está tudo borbulhando. Tem ira, tem mágoa, tem inveja, é fofoqueiro, se preocupa mais com a vida dos outros. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Que eu possa ver os meus erros e ajudar o meu irmão a ser uma versão melhor dele. Faz isso, me instrua para isso. E Eliseu, amados, estava sendo procurado por aqueles 3 reis para dar um aconselhamento diante de um problema que teria sido evitado se eles tivessem buscado a orientação de Deus antes. E diante daquele rei que não temia ao Senhor, Eliseu perdeu ali a calma, mas ele fala assim, olha, por causa de Josafá, eu vou buscar a orientação do Senhor. Ele fala assim, ora, versículo 15, pois traze-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. E ele profetizou que Deus daria a vitória a eles naquela guerra. Amados, contra Moabe. Queridos, Eliseu quis ouvir, com certeza aquele músico, né? Aquele tangedor, ele estava tocando salmos, né? A palavra. Aí a palavra de Deus, queridos, vai entrando. O louvor a Deus, a adoração a Deus vai nos dando aquela conexão com o Senhor. A oportunidade de sentir a presença de Deus, o derramar do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, nos dá uma quietude no coração, traz paz ao nosso coração, traz alegria, traz confiança. Nós temos que confiar no Senhor. Entrega o teu caminho, você confia, ou seja, é a palavra. Se você estiver em casa, no trabalho, eu estou inquieto, eu estou preocupado, eu estou ansioso, olha, eu estou estressado, aquieta seu coração. Quando Eliseu queria ser mais uma vez usado por Deus, ele chama o quê? Um tangedor. Aí você coloca aquele louvor, né? Louvor de verdade, que tem louvor que realmente, amados, outro dia eu estava ouvindo um louvor, entre aspas, no rádio, eu falei, meu Deus, onde é que está Jesus? Onde é que está Deus, o Espírito Santo, a palavra? Meu Deus, é uma coisa assim, sabe, parecia uma coisa assim, sabe, nesse caso, muitos são até românticos, parece música romântica, mas esse caso era uma coisa assim de vingança, a minha vitória, a tua derrota, um negócio assim, sabe? Então, aquele louvor verdadeiro. Leia a palavra em voz alta, ouça, leia, medite, traz à memória aquele versículo, o Espírito Santo faz isso que você leu, aí você vai acalmando o seu coração, você vai aquietando o seu ser. Então veio aquele tangedor, né? E aí o que aconteceu? Deus, aquela conexão com Deus, aquela quietude diante de Deus, e Deus usa ali o profeta para o louvor da sua glória. Ah, queridos, é tão bonito isso, amados, a gente se aquietar diante do Senhor e buscar força e renovo na presença do Senhor. E para nós finalizarmos aqui, que a hora já foi, queridos, a verdadeira mansidão, de acordo com a Bíblia, é uma virtude. Às vezes você pode ter momentos, nós estamos aqui, um momento que Eliseu, né, deu assim aquela como diria meu esposo, uma lapadinha ali nele, né, deu aquela sacudida, mas ele buscou a quietude para dar lugar ao Espírito, para ser um instrumento de Deus ser usado. Então veja bem, nós podemos ter momentos que essa pessoa parece que está esgotando a minha paciência. Essa pessoa, olha, a provocação tem hora, né? A carne não é brincadeira, é uma batalha. A Bíblia fala que a carne milita contra as coisas do Espírito. Mas, queridos, o Espírito Santo é infinitamente maior e poderoso. A verdadeira mansidão, de acordo com a Bíblia,
é uma virtude na vida do salvo em Cristo Jesus. É aquele salvo que quer buscar viver na direção, na rendição ao Espírito Santo de Deus. E para nós finalizarmos, queridos, lá em Números, porque quando a gente fala em mansidão na Bíblia, nós não podemos esquecer que a Bíblia só tem dois homens que a Bíblia fala que é manso. 2 homens. Um, na verdade, que é o perfeito, né? Que não era somente homem, mas é o Deus homem, o verbo que se fez carne, que é Jesus. E o segundo deles, está lá em Números, no capítulo 12, Êxodo, Levítico, Números, capítulo 12, versículo, nós vamos ler assim, ó. Vou ler primeiro o versículo 3, que diz assim: era o varão Moisés muito manso. Olha que coisa linda, né? Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Amados, olha que testemunha a respeito de Moisés. Era o mais manso da terra. Até então, Jesus ainda não havia nascido, né? Jesus homem, Jesus eterno, né? Deus não teve início nem terá fim. Mas o Jesus homem não. Então, ele era o mais manso de toda a terra. E esse texto aqui, do capítulo 12, fala justamente um exemplo de extrema provocação que Moisés sofreu por parte de Miriam e Arão, seus irmãos. Porque Moisés, ele havia, né, tomado uma mulher cuxita, e eles questionaram esse envolvimento de Moisés, né, com esta mulher. Eles questionaram também a autoridade de Moisés. Eles queriam a autoridade mais do que Moisés. E o próprio Deus entrou naquela questão, e para a gente resumir bem a história, Miriam ficou leprosa, porque a palavra de Deus diz assim, ó, no versículo 11, ó, falaram Miriam e Arão contra Moisés. Nessa ordem que a Bíblia apresenta, Miriam depois Arão, significa que dá a entender que quem puxou essa questão foi Miriam, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado uma mulher cuxita. Estavam criticando Moisés por isso. E o que aconteceu? E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor, olha, a Bíblia diz que Deus ouviu aquilo. Amados, tudo que nós falamos, Deus ouve. E outra coisa, não é só o que nós falamos, não, o que nós pensamos, o que nós sentimos. Deus conhece a nossa essência, os nossos valores, a intenção do nosso coração. Muitas vezes a pessoa pode até fazer um teatro, né? Tem casos que é assim. A pessoa faz um teatro na empresa, faz um teatro na igreja, mas Deus conhece a nossa essência. E o que aconteceu, né? Miriam acabou ficando leprosa por causa disso, queridos. Ela foi disciplinada. E Deus faz uma declaração realmente tremenda do quanto ele falava através de Moisés. O quanto Moisés era precioso para o Senhor. E, queridos, e o que Moisés fez diante de tudo isso? Estão falando mal de mim, estão questionando porque eu tomei como esposa essa mulher, estão questionando a minha autoridade. Quando ele viu que a disciplina de Deus, os juízos de Deus sobre eles, o que é quando nós estamos lembrando que nós estamos aqui na lei, né, irmãos? A graça, veja bem, através de Cristo ele cumpriu toda a lei. Mas o Senhor quer que nós andemos o quê? De acordo com os seus ensinamentos. Isso não significa que eu vou viver, né? Como estava acontecendo lá com os Gálatas. Eu vou fazer o que eu quero, eu falo de quem eu quero. Olha, Deus está vendo o que sai da nossa boca. Deus está vendo o propósito do meu coração, a intenção do meu coração. A intenção, como é que uma pessoa olha para outra, está julgando, está desejando, está amaldiçoando. Não há nada que Deus não esteja vendo. Deus tudo vê, tudo sabe. Mas para a gente finalizar, Moisés, olha a mansidão, clamou ao Senhor dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. Olha só, amados. Se ele é aquela pessoa, né? Olha, tá vendo? Olha só. Foi falar do ungido de Deus, olha o que aconteceu, né? Quanta gente fica assim, né? Eu sou ungido? Não sei o que lá. Parece que
mas Moisés pediu misericórdia, amados. Ah, queridos, isso é um exemplo maravilhoso de alguém que realmente tem o Espírito de Cristo em si, né? Foi usado pelo Espírito de Cristo, o Espírito usava, Deus falava face a face com Moisés. Moisés recebeu ali os 10 mandamentos, né? A lei de Deus. Então, amados, a mansidão espiritual é o resultado da nossa total confiança com Deus. Nossa total confiança em Deus. Essa mansidão traz quietude. Não é que a pessoa está se prendendo para não reagir, para não lutar, para não, sabe? A pessoa, aquilo não atinge, é uma blindagem espiritual, uma capacitação. É uma obra mesmo de um coração transformado. E deve ser cultivada a cada dia a nossa submissão a Deus. Às vezes a pessoa, por qualquer coisa, né, aquela expressão popular, chuta o balde, né? Não quer saber, dá uma resposta atravessada, se aborreceu, teve um problema, né, no trabalho, chega em casa impaciente, né? Brigando com todo mundo. É o pavio curto, né? Então fica para nós assim, para a gente finalizar. Como eu reajo à oposição? Como eu reajo, né? Amados, o Brasil passa por um momento tão difícil de falta de mansidão também. A gente vê esse lulismo, bolsonarismo, tem irmão que não fala com irmão, tem gente que saiu da igreja, tem família que se quebrou. Isso acontecer no mundo é lamentável, mas acontecer com pessoas que se professam cristãs é muito. Aquela pessoa não presta, não. Por quê? Porque ele é isso. Um é porque é da direita, outro porque é da esquerda. Sabe como é que é? Senhor, me ensina a ser manso como o Senhor é. Que o teu amor em mim me transforme. Como é que eu reajo diante de críticas? E de fofocas? É que eu quero ouvir mais fofoca. E de indelicadezas. Ou falta de gentileza. E no trânsito, e por aí vai. Ah, queridos, será que eu sou manso em minha casa, no meu lar? Que o Senhor nos dê essa capacitação espiritual, essa mudança, essa transformação, e que a nossa vida seja para a glória do Senhor. Eu quero pedir, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, e que você dê o like se gostou da meditação. Peço que o Espírito Santo tenha falado ao nosso coração, para o louvor do seu nome. Até na próxima segunda-feira, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente.